Abra em Amós. Primeiro capítulo. Quem trouxe Bíblia impressa aí, só vai ver folhas. Não vale olhar no índice. Pode sim, brincadeira. Pode sim, brincadeira. Pode olhar no índice. Amós. O que Leandro vai pregar em Amós, gente? Meu Deus. Nem eu sabia, mas Deus mandou, então vamos falar sobre Amós. A gente vai falar um pouco hoje sobre multiplicando pessoas anônimas mais preparadas para a missão. O pastor já pregou aqui alguma mensagem mais ou menos igual a essa. Não igual a essa, né? Mas falando de pessoas anônimas. E quando a gente está falando nesse mês de potencial, multiplique o potencial que Deus lhe deu, nada melhor pegar alguns personagens bíblicos para trazer a memória do que Ele fez para as nossas vidas. E eu estava estudando um pouco, né, sobre alguns, e Amós me brilhou os meus olhos em relação ao que ele foi e o que ele fez, né? Então, Amós, vamos ler aqui o primeiro versículo somente, e depois outro versículo. Mas é o primeiro versículo, capítulo 1, primeiro versículo. Ele fala assim, todo mundo achou Amós ou está ainda, ou na sua Bíblia não tem? Acho que na sua Bíblia deve ter, né? Não é possível. Se não tiver, troca a Bíblia. Sumiu aí da Bíblia? Aí tem que olhar essa Bíblia aí se ela é boa mesmo. Qualquer coisa, a Elizabeth tem ali. Mais Bíblia. Nem ela está achando. Hã? Tem mais? Tem oferecendo ali. Tem umas Bíblias boas ali que tem Amós nela. Então, vamos lá. Primeiro capítulo, primeiro versículo de Amós. Fala assim. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. 2 anos antes do terremoto, neste tempo, Uzias era o rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E o capítulo 7, vamos lá no capítulo 7, também tem capítulo 7 aí na sua Bíblia, a partir do versículo 14 e 15. Fala assim, não, vamos pegar do 12 aqui, 7 e 12. Depois Amazias disse a Amós, vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Amém? Bem legal, né? Muito bom esse texto aí. Então, vamos lá. Vamos pegar um pouco sobre quem é Amós. Você já viu aí que Amós ele era um cara que cuidava de ovelhas. É estranho que a maioria das pessoas que você vê na Bíblia cuidava de ovelhas. Então, acho que talvez era o único trabalho que tinha, né, naquela época. Mas, acho que não. Mas muitas cuidavam de ovelhas. Muitos eram pastores de ovelhas, cuidadores de ovelhas. Então, e além disso, fala também que ele cuidava de figueiras bravas, de figos. Figueiras bravas ou figueiras silvestres. Ele cuidava de fazer essas duas coisas. E ele era um cara, né, que normal, como qualquer um outro que trabalhava aí, como todos nós trabalhamos, né? E Jesus, né, chamou. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas, igual talvez Davi, né, cuidando lá dos figos, e Deus chamou para ele falar ao povo de Israel, porque o povo de Israel, naquela época, estava com um problema sério de idolatria, problema sério de várias coisas que tinha ali erradas, né, não trazia nada, corrupção, opressão aos pobres, e o mais interessante é que Amós, ele fazia tudo isso, né, cuidava dos gados, das ovelhas, dos figos, e ele ia para a cidade, vendia isso, né, e uma coisa interessante que eu vi sobre o figo, na época, né, da figueira, dos figos lá, ele tinha algumas coisas medicinais.
Então, além de cuidar, às vezes, do alimento das pessoas, o figo também era medicinal. Então, Deus chamou Amós, né? Então, Deus chamou Amós para levar o arrependimento ao povo. E se você for ler Amós, né, você vê que Amós começa a falar para o povo de Israel tudo que estava de errado. Tudo de errado, vocês vão fazer isso, vou destruir Israel, vou fazer isso, aquilo, outro, vai acontecer. Aí você pensa, pô, que Deus é esse? Que Deus que quer destruir tudo? Que Deus que quer acabar com tudo, acabar com todo mundo? Imagine hoje, né? Será que tem alguma diferença daquela época para hoje? Idolatria, corrupção, né? A questão dos pobres, né? De você, dos ricos, né? Opressão aos pobres. Acho que não tem muita diferença daquela época para cá, né? Acho que não tem muita. Então Deus levantou e falou assim: vai lá e fala que esse povo que está fazendo isso. Vai lá e fala que eles estão acontecendo isso. Só que eu pensando, e depois mais para frente você vê que Deus, ele faz isso, manda um profeta para avisar o povo para que eles se arrependam do que eles estão fazendo, porque ele quer salvar todos. Eu lembro de muitos profetas, muitas coisas acontecem na Bíblia que Deus mandou, mas falou assim: vai lá, porque se vocês se arrepender, eu vou voltar. Né? Se você vê muitos relatos bíblicos, acontece isso. Então, Deus, ele quer salvar todos. Então, usou Amós. Aí você fala assim, mas tá, Amós, por que Amós? Ele só era um cuidador e de frente para o povo de Israel, para o rei de Israel, ir atrás. Ele não tinha capacidade nenhuma para isso. Será que não? Aí eu peguei algumas coisas, algumas características de quem cuida de ovelha e quem cuida de uma figueira brava. Olha só, as características de quem faz isso. Para quem cuida de ovelha, da alimentação. Cuida da alimentação da ovelha. Outro, protege a ovelha. Outro, monitora a saúde da ovelha. Dá abrigo à ovelha. E é a pessoa que está ali cuidando da ovelha, ele gera confiança e liderança. Porque se você vê, na própria Bíblia fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, ele é o líder daquelas ovelhas. Então, se você pegar as características de Amós em questão das ovelhas, você vê que ele é um cara preparado. Ele é um cara que sabe liderar, ele é um cara que protege, igual o Davi lá, matava ursos e leões. É um cara que briga pelas ovelhas. Né? Tem até a musiquinha, né? Eram 100 ovelhas, né? Que tem não vou cantar aqui, senão, né, as meninas aqui vão ficar chorando aqui. Né? Vou cantar. Então, tipo assim, o pastor, ele cuidava mesmo das ovelhas. Então, ele protegia as ovelhas. Ele ia à frente das ovelhas. E quando cuidava de figueiras bravas. Para cuidar de figueiras bravas, a pessoa tinha que realizar poda. Tinha que estar sempre podando para que, né, dá mais fruto. E fala também que para dar um fruto bem gostoso, porque a figueira brava, ela dá um figo diferente das outras figueiras normais. Por quê? Ela é um pouco amarga, ela não é doce, não é tão doce igual a normal. Ela é um pouquinho menos doce. Então, para ela ser dar um fruto melhor, tinha que podar a pontinha do figo. Imagine a paciência desse homem. De ficar subindo, cortando, podando os figos lá, devagarzinho. Quase igual a eu. Né? Então, a paciência. Né? Então, ele tinha paciência. Ele tinha que dar manutenção, estar sempre ali cuidando, botando um esterco ali, cuidando e tal. Ele tinha que ter uma colheita cuidadosa. Depois eu vou falar por que essa colheita é cuidadosa. Ele tinha que propagar a propagação de novas árvores. Ele tinha que fazer com que o pólen dessas árvores fosse propagado para que desse mais árvores de figo. Então, olha só, ele tinha que propagar, ele tinha que fazer o máximo possível para multiplicar mais figo durante ali o cuidado dele. Ele tinha que preparar o solo. Isso aí todo mundo já sabe. E o mais interessante, ele tinha que ter interação com a comunidade. Por quê?
que ele desempenhava um papel tão importante com a comunidade agrícola, que ele dava provisão e alimentação para a população, através dos figos, né, que ele cuidava. E uma coisa interessante, que eu pegando o que Deus mandou Amós fazer, do que ele faz, porque Deus mandou Amós para falar sobre justiça e retidão ao povo. E o que essa experiência toda trouxe de Amós para isso? Porque, primeiro, que ele já tinha a justiça nele e a retidão, porque ele sempre andava no meio da população. Ele tinha isso, de trazer mantimento, trazer coisas boas para a população. Aí Deus falou assim: povo, então, você é a pessoa certa para poder estar lá e levar isso para o povo, porque você é reto, você é justo. Você faz isso aqui e leva mantimento, você leva sustento para as pessoas. Então, quando a gente entende um pouco sobre o que a gente faz na nossa vida, que a gente pensa que o que a gente sabe não serve para propagar a palavra de Deus. Se você pegar, igual eu falei aqui, a questão da colheita cuidadosa na figueira brava, por quê? A figueira brava, para você estar próximo dela, fazer uma colheita, você precisa estar de luva e, de alguma forma, você não podia encostar nela, porque ela dava alergia, ela coçava. Então, ela tinha um néctar, tipo um pólen nela. Se pegasse em você ficava coçando, dava alergia. Então, tinha que ser cuidadosamente isso acontecer. E nas nossas vidas não é diferente. Será que a gente está vivendo uma vida cuidadosa? Ou a gente está se afastando das coisas que vai dar alergia a nós? Às vezes a gente não quer, de maneira nenhuma, encostar numa pessoa que, às vezes, está no meio das drogas, ou está na bebida, ou está fazendo algo de errado, porque vai dar alergia, porque nós somos super santos, né? Nós estamos na igreja, nós estamos seguindo a Deus, então nós somos super santos. Então essas pessoas não podem se encostar na gente. Tem muitas pessoas que têm isso, têm uma alergia a pobre, tem alergia a muita coisa, né? Tem aquele Caco Antibes que tinha alergia a pobre. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que, quando vê uma pessoa que está necessitando, não quer chegar perto porque é um problema para mim, já tem muito problema. Sendo que Deus não chamou a gente para poder só viver longe dessas pessoas, e sim para pregar para elas. Então aqui, quando eu vejo essa figueira brava, que Amós cuidava e ainda cuidadosamente tirava os figos para poder liberar essas pessoas, imagine nós fazendo algo que talvez vai doer na gente, mas a gente está fazendo isso por um propósito. A gente está fazendo isso por algo maior. Imagine isso. Então, quando Deus chama nós para comunicar verdades espirituais, éticas, traz para a gente que nós, e como Amós, Deus nos chamou para viver uma vida que glorifica a glória dele. Porque Deus não chamou só grandes pessoas. Se você vê na Bíblia, poucas pessoas foram chamadas assim que tinham um cargo muito alto. Sempre pessoas que de baixo, anônimas, que foram subindo, que Deus chamou. Então, quando eu trouxe multiplicando pessoas anônimas, mais preparadas para a missão, porque tudo que nós fazemos hoje na nossa vida pode ser usado nas mãos de Deus. Tudo. Mas a gente, às vezes, não descobriu isso ainda. E quero que você hoje descubra. Então, como que, pegando aqui, e nesses 2 versículos, as qualidades de Amós, que a gente pode pegar para nós, para a gente ter uma vida melhor e multiplicar mais na redondeza e na nossa vida. Primeira coisa, humildade e autenticidade. No versículo 14, que a gente leu aí, do versículo 7, se a gente pegar aí,
a gente olha assim e fala assim: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Amós aqui estava respondendo a Amazias que ele estava preocupado, que Amós estava começando a profetizar, falar das coisas, que o rei ia morrer. Aí Amazias ficou preocupado. Aí falou assim: vai você, profeta, ficar para lá e ganhar seu dinheiro para lá. Só que Amós podia muito bem falar assim: eu sou profeta mesmo. Eu sou profeta mesmo. Que muita gente fala isso, né? Quer título. Muitos de nós quer só título. Esquece do quem nós somos. Eu sou tal. O que adianta? Amós não falou assim: eu sou nem profeta. Você está falando que eu estou profetizando aí, mas nem profeta eu sou. E nem grupo de profeta eu sou. Nem grupo de profetas. Você está falando que eu sou profeta? Não, eu sou só apenas um cuidador de gado e um cara que cuida de uma figueira. Só que Deus me chamou. Aí não tem como. Eu sou apenas um cara que cuida de gado e ovelha e um que cuida de figueira. Mas Deus me chamou. E eu estou falando aquilo que Ele realmente mandou falar. Então, se você é contra mim, você é contra o que Deus está falando. Eu não estou falando por mim. Muita gente quer usar título para falar de si próprio. Eu preciso de um título para poder as pessoas me respeitarem. Eu preciso de um patamar para que as pessoas entendam quem eu sou. Só que Deus está falando assim: eu estou mandando, não é você. Eu acredito que Amós, ele tinha uma fala, ele tinha uma retórica muito boa, porque ele vivia no meio da população, porque ele vendia também. Porque ele vendia os gados, vendia as ovelhas, vendia os figos. Então, ele tinha uma retórica muito boa, ele tinha como saber vender. Então, eu fico pensando que, imagine você, do nada, Deus te manda para você pregar para o rei ou para o presidente. Aí você: caramba, como assim? Eu vou pregar o presidente, quem sou eu? Quem sou eu? Aí Deus fala assim: vai lá que eu estou te mandando. Vai lá e fala. Vai lá e fala. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi isso, que a humildade e a autenticidade de Amós me chamou muita atenção em relação a que Deus quer para as nossas vidas. Quer que nós sejamos humildes naquilo que a gente está fazendo. Humildade. Eu tenho um livro lá em casa que eu acabei de ler, que chama Humildade. Livro excelente. Chama Humildade. Eu li ele mês passado. Ele é fininho assim, se você quiser procurar, muito bom. Ele fala sobre partes bíblicas que fala sobre humildade. Excepcional o livro, muito bom. Outra coisa, autoridade e firmeza. No versículo, quando a gente leu aí no versículo, até no versículo 15, que ele fala assim, depois que ele fala assim: mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Autoridade, irmãos, e firmeza. Já viu pessoas que quer falar com você, mas não tem firmeza naquilo que está falando, você não acredita. Pessoas que querem falar com você uma coisa, mas ela não acredita. Eu falo de vendas, igual que eu já trabalhei com vendas, gosto muito dessa área. É pior coisa você vender uma coisa que você não compra. Né? É pior coisa. O cara, vende isso aqui, aí você pega um produto, nossa, mas compra aí, só para me ajudar. Mas você não compraria. Como que você vai passar algo para alguém se você não compra? Me fala. É a mesma coisa com Deus. Como que você vai pregar um Deus que vai destruir Israel se você não tem a autoridade que você está falando? Amós tinha autoridade. Ele estava falando, falou assim: se você não fizer, vai dar ruim. Vai dar ruim. Imagine ele falando. E nós, ainda, para falar de Deus, a gente abaixa a cabeça muitas vezes. Você é crente? É, né? A gente abaixa a cabeça.
Ah, eu faço parte lá da igreja batista. Ah, eu faço algumas coisinhas lá. Aí a pessoa fala, igual diz os capixaba, né? Que coisa. Esse crente aí eu não quero ser nunca. Que Deus é esse? Que não transforma. Hã? Crente não praticante. Tem um monte disso agora. Mas Amós não, ele mostrou autoridade quando ele falou assim, eu não sou profeta. Eu sou apenas um cara que cuida de gado e de árvore. Mas o Deus me mandou falar isso. Imagine o cara que deve ter, olha assim, rapaz, que isso? Quem é esse cara? Então, autoridade, irmãos. Autoridade. Se você quer ser esse cara anônimo, mas quer falar da palavra, fala com firmeza. Fala realmente quem realmente Deus te transformou. Achei interessante, quando fez lá na dinâmica lá, perguntou para mim e para a Daniela, logo para mim e para ela, né? Perguntou sobre, qual foi sua conversão? Logo para mim e para ela, que foi um processo, né? Que tem gente que chora, que levanta a mão, que Deus toca realmente, né? Que vai com uma flecha assim, a pessoa cai. Eu e Daniela tem essa coisa, que a gente foi no processo, né? Foi indo até hoje, né? Então, tem gente que tem autoridade para falar muito sobre Deus. E quero que você também seja assim, né? E quando ele já estava... E o mais interessante é que ele, como ele estava acostumado já a fazer isso tudo, tanto com gado e como na figueira, ele estava acostumado com as adversidades. Ele estava acostumado. Então, quando veio um cara que veio de um patamar acima, um cara que era sacerdote, Amazia era um sacerdote, e ele não era nada, assim, entre aspas, não era nada. E o cara era um sacerdote. O cara chegou para ele e falou assim, sai daqui. Já pensou? Você é um cara, uma pessoa anônima. E vem um sacerdote que hoje talvez seria um político, um ministro, alguma coisa, e fala assim, para com tudo que você está fazendo. Mas só que ele tinha autoridade também na questão de, igual eu falei, ele cuidava dos gados, ele tratava muito com isso, com a diversidade. E ele não balançou não, filho. Não balançou não. Ele foi embora. E quantas pessoas que hoje estamos precisando da nossa fala, que Deus mandou você falar e você não falou, por causa de medo, por causa de adversidades. No domingo eu falei sobre as redes. Quantas redes, às vezes, a gente está parado e às vezes a gente não fala. A gente não fala. Tem a oportunidade de falar e a gente não fala, porque a gente tem medo daquelas pessoas, porque elas são, entre aspas, maiores do que eu. Não vão receber a mensagem. Elas são ricas demais, elas não precisam de Deus, mas você não fala também. Você não fala. Aí quando você fala, quando você vai e traz a mensagem para as pessoas, pode ser que aquela mensagem era que ela estava precisando naquele momento. Às vezes um Deus te ama. É o que ela precisava. Então, muitas das vezes, a gente não deixa de falar por medo. A gente deixa de falar o que Deus manda falar porque a gente tem medo. E a gente arruma desculpa. Uma desculpa para não falar. E a terceira coisa, no versículo 9, esse aqui versículo 9, capítulo 9, a gente não leu, mas eu queria ler com você. O porquê Deus fez isso tudo. Visão, irmãos. Visão. O pastor fala muito sobre visão. No capítulo 9, do versículo 11 ao 15, é o final de tudo. Depois que ele fala tudo aquilo para Israel, mas no final ele fala assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo
de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraiado da terra que eu lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Irmãos, depois de tudo, Amós traz essa palavra de Deus para o povo. Há esperança. Há uma visão que Amós trouxe para o povo. Há uma esperança. E olha só que, eu chego a ficar até arrepiado. Amós acreditou tanto na visão que Deus deu a ele, que fez tudo para que isso se cumprisse. Passou por tudo, por problemas, adversidades, por tudo, porque ele sabia da visão, Deus mostrou para ele a visão. Você vai lá e fala para ele, porque depois eu vou restaurar. E se você olhar lá em Atos também, se eu não me engano, mostra um pedaço desse versículo de Amós, falando para o povo sobre Jesus. Que isso aqui é uma parte messiânica do texto de Amós. Está apontando para Jesus e mostrando e apontando para a vida eterna. Para os judeus é só a questão literária. Mas para nós que cremos em Jesus, cremos na vida eterna, esse texto aqui mostra o quanto Deus está mostrando através de Amós que há esperança. Mesmo quando há problemas, quando há prostituição, quando tem pessoas que estão na corrupção, mas Deus está falando para mim e para você, há esperança. Ele vai falar, vocês vão sofrer, mas espera um pouco que há esperança para você e para mim. E ali ele fez tudo. E a gente sabe disso. A gente sabe que existe uma vida com Deus. A gente sabe o quanto Deus tem para nos dar. O quanto Deus tem para nos dar como paz, como refrigério para as nossas vidas. Mas ainda assim a gente não fala. Ainda assim a gente não expressa essa gratidão. A palavra que eu tenho sempre para mim é gratidão. Sempre. Eu sou muito grato. A minha palavra sempre está na minha mente, sempre é gratidão. Porque Deus, Ele dá tantas coisas, a gente reclama de muita coisa. Deus te dá, nossa, às vezes eu nem sei o quanto Deus tem me dado, e às vezes eu fico reclamando de pouca coisa. E ali, Amós fez de tudo para falar para o povo, vocês vão sofrer se vocês não mudarem, mas há esperança. E a gente fica ainda batendo, fazendo murro no ponto de faca, esquecendo de falar isso para as pessoas, esquecendo de falar isso. Deus tem sempre uma visão e quer nos restaurar para que a vontade dEle possa prevalecer no nosso meio. Botei uma frase aqui que até eu nem sabia o que eu botei aqui, que eu falei, rapaz, é Deus mesmo. Foi assim, somos um povo dele e quer levantar pessoas com qualidades variadas para uma missão específica. Quando eu escrevi essa frase, eu falei assim, não, eu não fiz essa frase, não. Depois que eu escrevi, depois que eu digitei, eu falei, que isso? Que frase é essa? Nem eu imaginava escrever uma frase dessa. Deus levanta pessoas com qualidades variadas para a missão específica. Pega essa, irmão. Pega essa. Porque você tem tantas qualidades, mas Deus vai olhar uma dessas que você tem, às vezes duas, às vezes três, e vai te dar uma missão, que às vezes é diferente da minha, diferente do Josuel, da Edilane, da Maxwell, que é diferente. Mas a missão é única. Mas às vezes, para onde você vai falar, para onde você vai estar, é diferente da minha. Mas
um único caminho, que é Jesus, mas com forma diferente. Se você for olhar, Amós pregava isso. Obadia, se eu não me engano, pregava mais o amor, pregava mais outra coisa. Cada profeta pregava uma forma. Pregava sobre uma qualidade, uma coisa que ele tinha como forma de pregar, porque ele tinha autoridade de falar aquilo ali. E hoje, o que você tem de qualidade? Quais são suas qualidades? Aonde você pode usar suas qualidades? Aonde você pode usar as suas formas de se expressar? Né? Aonde você pode usar? Então, eu quero que você, nesse dia, hoje, entenda que as preocupações, as adversidades vão vir. Vão vir. Às vezes vai vir um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai falar assim: você está passando por isso, mas eu tenho uma notícia para te dar. Há esperança. Há esperança. Porque Deus, Ele não deixa os seus ao léu, assim. Às vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida realmente é resultado daquilo que a gente buscou. Alguns problemas que nós temos é porque a gente buscou esses problemas. E às vezes a gente quer culpar Deus por isso. Ou até o inimigo, que não tem culpa nenhuma. Você causou aqueles problemas e botou a culpa no inimigo. Ah, o inimigo está me perturbando. Ah, o inimigo está me tentando. Seu limite do cartão é 10 mil, você ganha 2. Você gasta 5 e bota a culpa no inimigo. O inimigo fala assim: pô, isso aí é gente boa, hein? Não estou fazendo nada. Então bota a culpa no inimigo. Mas é você que causou aquele problema. Certo? Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que não é coisa nossa. Às vezes é espiritual. E essas coisas espirituais só é tratado de forma espiritual. Através de oração, jejum, busca na palavra, leitura da palavra. Mas uma coisa é certa: há esperança para aquele que crê. Amém? Então, que nessa noite você possa ir para casa sabendo que pequenas pessoas podem fazer grandes coisas, grandes maravilhas. E como eu disse, Deus busca pessoas com muitas qualidades para uma missão específica. Amém? Vamos orar nesse momento, fique de pé, vamos estar orando. Se você tem uma causa a colocar diante de Deus, que você possa, no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui à frente, você possa botar todo o seu clamor ao Senhor agora, nessa causa específica. Porque, como eu disse, há esperança para a sua causa. Nós oramos aqui pela irmã e nós temos uma certeza que Deus fará o melhor para a vida dela. Amém? Nós temos certeza disso. Né? Nós clamamos, a palavra diz que quando 1 ou 2 clama, que tenha 2 concordando, Deus do céu vai ouvir. Né? E nós estamos aqui como igreja do Senhor para isso também. Né? Para ver essas dificuldades dos irmãos e poder estar orando com eles e para eles, né? Junto com eles. E como a irmã tem essa dificuldade, que você também coloque agora diante do Senhor essa dificuldade, para que a esperança dele possa chegar até você. Amém? Então vamos orar. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, pelo dia, Senhor, que Tu nos deste, por esse momento tão maravilhoso que estamos na Tua presença, esse momento tão grandioso, ó Pai, de estar falando da Tua palavra, de estar estudando um pouco mais, Senhor, do Teu poder, da Tua misericórdia, Deus. Senhor, como o Senhor fez com Amós, Deus, que o Senhor possa nos usar, Senhor, com as nossas qualidades, com os nossos feitos, ó Pai, com aquilo que nós realmente podemos, ó Pai, estar diante de Ti, para que uma missão, Senhor, grandiosa possa ser feita neste lugar, ó Pai.
Senhor, pessoas aqui estão sedentas da Tua palavra, Deus. E precisa, Senhor, da nossa boca, Senhor, da nossa fala, Senhor, dos nossos testemunhos, Senhor, principalmente, ó Pai. Senhor, que nós possamos estar diante de Ti, para que pessoas possam chegar ao Teu altar, Deus. Ó Senhor, que essa igreja possa ser um farol, Senhor, nesse lugar, Senhor. Que as células, ó Pai, possa receber pessoas, ó Pai, e que eles possam chegar ali, essas pessoas, e possam encontrar o Senhor, principalmente, Deus. Ó Deus, muito obrigado por cada um que está aqui nessa noite, Senhor. E seja com os sonhos, ó Pai, com os desejos, com os objetivos de cada um aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, sabemos que passamos por dificuldades, passamos por problemas, ó Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor veio para dar esperança ao Teu povo, Deus. Ó Senhor, para mostrar, Senhor, o quanto o Senhor está conosco em cada dia das nossas vidas, ó Pai. Senhor, esteja com cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Coração amargurado, Pai, Senhor. Coração aflito, Senhor. Corações ansiosos, ó Pai. Coração que precisa de uma cura, Senhor. Coração que precisa de uma cura, às vezes, de um familiar, Deus. Que o Senhor possa entrar com providência e cura neste lugar, ó Pai. Senhor, que nós possamos ver maravilhas do Senhor neste lugar, Deus. Ó Senhor, que as nossas vidas possam ser uma vida reta e íntegra diante do Senhor, ó Pai. Senhor, e principalmente humilde, ó Pai, diante de Deus. Ó Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por mais uma vez poder falar da Tua palavra, Deus, neste momento, Senhor. Que essa palavra possa ir de encontro a corações nessa noite, Deus. Ó Senhor, isso que eu te peço e te agradeço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vão em paz. Não sei se tem